continuando aqui no nosso sisteminha que a gente começou, eu fiz um formulário aqui que é um formulário de login, tá? E quando o usuário entra, é um funcionário que vai fazer o atendimento, ele tem que se logar aqui no sistema, colocar sua senha e tal, certo? Para isso, eu criei a tabela de login, onde ele vai inserir a senha, selecionar o login o nick dele, tá? Essa data aqui é automática. Ele vai selecionar, né, o ID do terminal. Qual terminal ele está se logando, tá? Em caso de o sistema ter vários terminais, né? Também eu criei aqui a tabela terminais, né, de onde vem esse terminal aqui, tá? E aí a estrutura ficou assim, ó, tabela login, tá? Ela tem um ID login, certo? Tem a tabela terminal, onde pega o login, o ID da tabela, ID do terminal, tá? E o ID do login também é colocado como chave estrangeira lá na tabela de atendimento, ou seja, para aquele funcionário logado que fizer o atendimento, ficar registrado lá na tabela de atendimento quem foi o funcionário que fez o atendimento, tá bom? Então, vamos desenvolver esse formulário de login. Então, eu criei essa consulta CSL Login, que o funcionário vai selecionar o nick dele aqui, tá? A senha dele já está salva lá na tabela de funcionários, tá? Tem a senha dele aqui. É claro que eu deixei aqui a amostra, mas tem a máscara de senha para não aparecer só aqueles pontinhos. Eu vou deixar aqui que é para a gente poder fazer as comparações, tá? E aqui nas consultas CSL Login, eu veio também o ID do terminal lá da tabela terminal, tá? São dados que tem que ser inserido na hora dele entrar. E no formulário de login, eu coloquei como a base de dados dele as consultas CSL Login, tá? E através essa ferramenta aqui, eu adicionei esses campos da consulta CSL Login a este formulário, tá bom? Então veja, quando a gente abre o formulário, ele já vem aqui para o primeiro login de alguém que já entrou, etc e tal, tá? O seu Braga Farias, a senha dele cadastrada é 5678, tá? Ele entrou aqui no terminal 1, tá? Ao clicar em entrar, ele já vem aqui para o menu. Veja que eu não inseri senha alguma, tá? O que eu quero? Eu preciso fazer aqui uma rotina que quando eu digitar a senha aqui nesse campo, ele só deixe entrar lá para o menu se a senha for igual à senha cadastrada para esse funcionário. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a estrutura condicional if, tá? Aqui nesse botão entrar, tá? Tem uma macro para abrir essa macro que vai abrir o formulário de menu, certo? E vai fechar o FRM Login. Tá? A gente vai tirar essa macro e no lugar dela a gente vai fazer um código de estrutura condicional, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos colocar um if, se, me quer dizer meu formulário. Veja que aqui é o evento clique do botão btn logar, que é aquele enter lá. Se me ponto senha, se me ponto senha, senha, que é esse daqui, ó. Veja, o nome dele é senha. Se a senha for igual a isso aqui, então é para abrir. Se não, né, ele vai aparecer a mensagem de se mi senha for igual, veja a comparação ao que a gente viu na aula anterior, já servindo aqui. Se a senha for igual a mi ponto senha funcionário, que é a senha cadastrada, então faça. Então é para ele fazer o que?
do CMD. Do CMD, que são os comandos, né? Do Axis. Do CMD, faça comando, CMD de comando, Open Form, abrir formulário. Aqui a gente bota um parênteses só para a gente ver como é a estrutura. Quando a gente tá iniciando, é importante. Ó. Ele pede o form name, é o primeiro que está em negrito aqui. Você deve colocar. Esse é obrigatório. Quem é o form name? Qual o nome do formulário? FRM menu. Você tem os formulários que você tem aqui, ó, ao lado. Então, FR menu, tá? AC normal, você vai querer abrir ele normalmente. Se você, não vamos querer filtro, o air condition, AC form, como ele não é um formulário de dados, né? Eu não vou colocar isso aqui também é desinteressante, tá? Isso aqui eu vou só retirar os parênteses aqui que vai funcionar. Opa. Essas vírgulas não precisa quando termina a sentença. Então, depura. Opa, esqueci do end if. Se você começa um if, tem que finalizar o if. And if. Ó, se mi senha for igual a mi senha funcionário, então abra o formulário FRM menu em modo normal. Finalize o if. Ok. Mas e caso não seja? Então aqui você vai colocar o else, se não, tá? Ou seja, se a senha não for igual, aí ele vai dar um aviso, message box. Vamos abrir, botar um parênteses, vai nos guiar aqui. Então, message box. Vamos botar aqui. Senha não confere. Vou colocar um quebra de linha aqui. VBCRLF e vou dizer é, é, tente novamente. Ok, vou botar VBI. Não, vou botar VB crítico que vai aparecer em vermelho. Eu só retiro aqui esse parênteses. Repare aqui ó, em title, título. A gente dá um título lá pro. Dá um título. Que vai aparecer a mensagem. Erro de senha. Ok. Pronto, pessoal. O if, pessoal, ele sempre vai ter essa estruturinha aqui, ó. Se condição tal, então faça alguma coisa. Se não, que é o else, faça alguma coisa. E finaliza o end if. Se for dois if, tem que ter dois end if. Se começar, tem que finalizar o if. Entendeu? Então vamos testar isso aqui. Bom, veja que Braga Farias, a senha dele é 5678, tá? Então vamos inserir aqui uma senha aqui diferente, tá? Senha não confere, tente novamente, tá? E ele não faz nada, não abre o formulário, tá? Agora eu vou colocar a senha certa, 5678. Veja, ele já, né, abriu o menu aqui, ok? Mas ao abrir o menu eu quero fechar esse formulário que está aberto. Então eu vou colocar aqui do cmd
close. Eu vou dizer para ele fechar assim que abrir lá o menu. Então, vamos lá. Eu vou entrar. Entrei, ó. Pronto, fechou. Agora eu abri o menu e fechei o FRM Login. Tá bom? Certo. Então, mas quando o usuário entrar, pessoal, ele não pode ficar mexendo nas coisas. Só depois que ele logar. Correto? Então eu venho aqui no formulário, na guia outro, e coloco pop-ups sim e janela restrita também sim. Ou seja, ele não consegue agora, ó, mexer nas coisas lá atrás, abrir outros formulários. Ele só vai entrar no sistema por aqui, por esse botão. Então, por isso que é importante essa restrição, tá bom? Mas ainda tem outra questãozinha. Quando ele entrar, ele não pode vir, por exemplo, se eu fechar aqui, eu não posso simplesmente vir, tá? O usuário não pode vir entrar pelo login que o outro entrou anteriormente, igual eu fiz aqui, ó. Então eu tenho que ir lá no formato, tá? E vou dizer que eu vou permitir apenas adição. Aqui, ó, na guia dados, eu vou permitir que esse formulário seja apenas de entrada de dados. Aqui embaixo, pessoal, aparece uma guia onde ele te explica o que tu está fazendo aqui nas propriedades. Aparece aqui abaixo. Tá? Então, somente permitir que novos registros sejam adicionados. Aí, se você clicar em sim, você vai permitir apenas que novos registros sejam adicionados. Tá? Ótimo. Agora, você pode clicar nas teclas de direção que ele não retorna mais. Ele não edita nem mostra os que já foram cadastrados. Correto? Então, ó, vamos entrar aqui com um novo aqui. Vamos entrar com Antônio Chagas. Veja, ó, quando eu seleciono Antônio Chagas, tá? Algumas coisas já ficam automaticamente aqui, ó. A senha já entra automaticamente dele, tá? Eu tenho que selecionar o terminal, que é obrigatório, tá? Quando eu seleciono o terminal 1, esses campos aqui já são preenchidos automaticamente. Por quê? Por causa do nosso relacionamento entre as tabelas, tá? Então, beleza. Agora é só colocar senha aqui. Vou colocar uma senha errada. 7894. Vou clicar, ele vai dizer senha não confere. Limpo, tá? E vou colocar a senha correta. Ok. A expressão que você inseriu refere-se a um objeto que foi fechado. É porque eu estou fechando o formulário e depois querendo trabalhar no formulário apagando a senha. Tá? Então aqui não dá certo desse jeito. Eu tenho que apagar a senha antes de fechar. Tá? Tenho que apagar a senha antes de fechá-lo, senão vai dar erro. Pronto. É isso mesmo. Ele ainda abriu aqui o formulário. Vamos lá. Antônio Chagas. Bota a senha. E vou entrar. Quer dizer, falta o terminal. Vou entrar. Pronto, abriu. Agora normal. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós vimos aí a estrutura condicional se, viu?